A ideia que há um ódio que nos une, ela é bem interessante para pensar as relações sociais e de fato como as comunidades se relacionam umas com as outras ou se relacionam com aqueles que não participam de uma determinada comunidade. E eu vou começar falando daqueles menos graves e vou chegar até o mais grave, passando por 3 tipos de comunidades. Vamos pensar primeiro então nos times de futebol, os clubes de futebol. Normalmente as pessoas se reúnem ali para comemorar tanto a vitória quanto a derrota do time. E aí você, claro, como um bom torcedor, vai acabar determinando o seu objeto de desdém ou ódio, né? Ou seja, todo aquele que não seja o seu time será, consequentemente, odiado ou, claro, rechaçado por conta de determinados tipos de motivos. Por exemplo, o outro time não tem os mesmos ídolos que o seu time já teve, não tem os mesmos títulos que o seu time já teve. E, além disso, a partir de problemas internos que ocorram dentro do próprio clube, pode acontecer da torcida determinar um inimigo comum, por exemplo, o técnico, chegando ele a ser demitido, o presidente do time, a gestão financeira do time, um determinado jogador que errou em um lance que não dava para errar na final de um campeonato, coisa do tipo. Então, a torcida se sente mais unida a partir de um ódio comum de um determinado jogador, seja ele do seu time, seja ele de outro time, seja alguém da gestão do clube, seja o outro clube. Sempre, além do próprio amor à bandeira, do amor incondicional e muitas vezes irracional dentro do futebol, por aquele time, porque, sei lá, seu pai torcia por ele, seus irmãos, a sua família torce por ele, alguém que te ensinou a jogar futebol torcia por ele, porque você cresceu do lado de um lugar onde tinha ali uma escolinha que foi feita por aquele time, sabe? São várias questões emocionais que te ligam de maneira positiva em relação àquele time, mas também tem questões que são emoções que não são emoções boas, como crescer do lado de um lugar onde tinha uma escolinha daquele time, né? Mas sim emoções que são negativas e que estão mais pro lado do ódio. Nem sempre ódio, né, no sentido radical da coisa, mas às vezes um pequeno desdém. E aí a coisa vai escalando e piorando quando a gente pensa em outras questões, né? Claro que ainda no futebol, um detalhe que poderia ser pensado é que nós temos as guerras de torcida, que são casos extremos em que eu acho que destoa completamente da maioria. A maioria dos torcedores não estão por aí fazendo guerra de torcida, então acho que esses exemplos radicais eles não ajudam tanto. Então nós podemos pensar agora, em segundo lugar, nas religiões. As religiões também possuem aquilo que faz com que os fiéis se unam de uma maneira positiva e emocional para que eles consigam ajuda em relação às dificuldades da sua vida, para que consigam respostas espirituais, embora, a meu ver, muitas das respostas espirituais são irracionais, mas isso é uma escolha que, de certa forma, é feito de maneira em que a pessoa, de fato, escolhe fazer uma escolha irracional, sabe? Isso é interessante, você pensar que há pessoas que escolhem escolhas irracionais, mas mesmo assim, se elas foram feitas a partir de um raciocínio crítico, de fato eu escolho essa resposta que não tem lógica, eu escolho esse caminho que não tem lógica. Parece ser uma coisa assim, um tanto contraditória, mas existe, né? Seria como pensar num fiel esclarecido, eles existem, eles estão por aí. E aí, dentro das religiões, no mesmo caso dos clubes de futebol, você encontra as pessoas odiando, por exemplo, a fé alheia, a sinagoga alheia, a igreja alheia, o pastor alheio, ou mesmo dentro da própria religião, pensando que um determinado representante religioso age de tal forma que não nos representa. Então, de novo, você tem a comunidade se reunindo e sentindo-se mais unida a partir de um ódio comum em relação a um integrante dentro daquela comunidade, né? E a coisa vai piorando porque, no caso do time de futebol, quando o time ele é derrotado, os torcedores eles se unem para se sentirem amparados naquela derrota, né? Eles vão pro bar beber, sei lá, né? Eles fazem um churrasco e comem o churrasco, enchem a cara e conseguem resolver aquela situação, pelo menos momentaneamente, e daqui a pouco passa. Mas no caso da religião, não tem uma derrota específica que acontece dentro daquela comunidade, né? Você pode pensar que um determinado pastor, sei lá, ele foi num podcast e perdeu
para alguém em relação aos seus argumentos, né, daquilo que eles estavam debatendo. Pode acontecer esse tipo de coisa, mas isso também não é muito comum. O que acontece são derrotas pessoais dos próprios fiéis, e eles levam essas derrotas para dentro da comunidade. Sei lá, a pessoa perdeu um parente, a pessoa foi demitida, a pessoa, sei lá, levou um pé na bunda, e aí ela vai para a igreja tentar encontrar uma união a partir desse sentimento de derrota, a partir dessa perda que ele teve dentro da sua própria vida, tá? Então, passando agora, dando mais um salto, além dos clubes de futebol que nos unem em torno de algum objeto para o qual nós podemos direcionar o nosso ódio, e também das religiões, vamos pensar agora um pouquinho na política, que eu acho que aqui a coisa já ficou completamente clara e escrachada, né? Todo mundo consegue perceber o quanto a verdade nisso, o quanto que aqueles que estão inseridos na própria ideologia se unem em prol, e muitas vezes, particularmente, especificamente e apenas em prol do ódio inimigo, sem defender os próprios preceitos ideológicos. Muitas vezes se perde até o conteúdo dos próprios preceitos ideológicos em prol de união apenas, exclusivamente, em relação ao ódio dos seus inimigos ideológicos, que talvez seja uma das coisas mais claras dentro dos preceitos ideológicos de cada pessoa, seja a determinação de quem se deve odiar, né? Além daquelas medidas políticas que se deve defender, além da própria cartilha política e ideológica que se deve defender, o que está completamente claro é quem eu devo odiar. E, a partir desse ódio inicial que se tem pelos seus inimigos, a união do grupo, a união da comunidade. Isso é muito interessante. Bem, a reflexão de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.